Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Intenções da Santa Missa. Missa de sétimo dia por Regiane Pereira da Silva. Pelos falecidos José Noemi Silva, Antônio Marchiori família, Maria Antônia Rocha, José Fidelis, Geraldo Fittipaldi, Sueli Rodrigues, Sebastião Fernandes, Francisco Fernandes, Conceição Zimmermann, Andréia Araceves, José Alves Bezerra e família, Geralcina Maria da Conceição, por todas as almas, Eujácio Rebouças de Aguiar e família, Eufrosina Teixeira de Brito e família, Maria Versosa, 2 anos de falecimento, José Batista dos Reis e família, Maria do Carmo, Avelino Antônio da Silva e família, Canuto Bastos e família, família Pereira da Silva, Antônio de Carvalho Augusto, Ana de Castro Santana, Vicentina da Silva, João Bosco dos Santos, Moacir Neto de Lima, Micaela e Florita Alves, Matilde e família. Em ação de graças pelo batizado de Ana Clara Benevenuto, Nossa Senhora Aparecida, São João Batista, pelo aniversário de Juvencio Bispo de Aguiar, pela saúde de Antônio Marchiori Neto e família. Hoje nós estamos celebrando o 11º domingo do tempo comum. Bem-vindos, irmãos e irmãs, à celebração do Dia do Senhor. Somos a nação santa, o povo eleito e sacerdotal, que ao redor deste altar eleva a sua ação de graças ao Pai, por Jesus, na força do Espírito Santo. Como todos os domingos, o Senhor nos congrega para ouvir a sua voz e para nos dispor a obedecê-lo. Neste domingo, como bom pastor, ele olha para nós e sente compaixão. Agradeçamos o consolo que o Senhor nos dá por meio dos pastores que ele colocou à frente do seu rebanho. Vamos todos de pé dar início cantando. O canto número 4 da nossa folha branca, opção 2. Salvação.
nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. povo de Deus, bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esta Santa Missa. Quero acolher de modo especial a sua oração, o seu pedido que você traz para apresentar diante desse altar, diante de Deus, para que juntos, como comunidade de fé, nós possamos rogar a Deus de misericórdia para que possa escutar os nossos pedidos e assim fazer a sua vontade sobre nossa vida. E hoje nós vamos ter também a graça de testemunhar mais um batismo na nossa comunidade. Queridos pais e mães, vocês transmitiram a vida a esta criança e a recebeu como um dom de Deus, um verdadeiro presente. Que nome vocês escolheram para ela? Ana Clara. Queridos pais, o que pede a Igreja de Deus para seu filho, para sua filha no caso? Batizado. Pelo batismo, esta criança vai fazer parte da Igreja. Vocês querem ajudá-la a crescer na fé, observando os mandamentos e vivendo na comunidade de seguidores de Jesus? Sim. Padrinhos e madrinhas, padrinho e madrinha, vocês estão dispostos a colaborar com os pais em sua missão? Sim. E todos nós aqui reunidos, queridos irmãos e irmãs, querem ser comunidade de fé e de amor para esta criança? Sim. Queremos. Nosso sinal é a cruz de Cristo. Por isso vamos marcar esta criança com o sinal de Cristo Salvador, acolhendo na nossa comunidade cristã. Damos uma salva de palmas a Ana Clara acolhendo ela na comunidade. Vamos invocar juntos para iniciarmos essa Santa Missa. Invocamos a Santíssima Trindade rezando. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos necessitados da misericórdia do Pai. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia E dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, Senhor, piedade de nós. Senhor, Senhor, piedade de nós. Cristo Jesus, piedade de nós. Cristo Jesus, piedade de nós. Senhor, Senhor, piedade de nós. Senhor, Senhor, piedade
Sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acompanharam. Israel armou aí suas tendas, defronte da montanha. Moisés então subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou do alto da montanha e disse: assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: vistes o que diz que fiz aos egípcios, e como vos levei sob asas de águia, e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Somos o povo e o rebanho do Senhor. Somos o povo e o rebanho do Senhor. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Somos o povo e o rebanho do Senhor. 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 Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora, que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da luta por Ele. Quando éramos ainda inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estamos já reconciliados, seremos salvos por sua vida.
Ainda mais, nós gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que, já desde o tempo presente, recebemos reconciliação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, o dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus, e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12, com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. Parou
está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Povo de Deus, a liturgia de hoje, ela nos traz uma dinâmica muito importante. Na primeira leitura, por exemplo, que é início do livro do Êxodo, o livro do Êxodo é um livro muito grande, e ele, de fato, ele conta a realidade do povo de Israel. Inicia desde o processo em que o próprio Moisés se dá como libertador da sua própria experiência, sua vocação, sua caminhada, do qual ele é chamado para libertar o povo de Israel, o povo hebreu, até conhecido naquele devido momento, se torna Israel só a partir da aliança do Monte Sinai, porque a palavra Israel é a palavra que significa povo de Deus, e a palavra povo de Deus no tempo de hoje significa eclésia, que por sua vez significa igreja, o povo reunido. Então veja bem o que acontece. Quando o povo ele sai de uma região desértica e vai para outra região também, que é uma região difícil, que é a região do Monte Sinai, e Deus vai acompanhando a realidade desse povo. Ao chegar à montanha, Moisés, ele vai subir a montanha, e aqui a própria leitura nos coloca diante do início de uma aliança que Deus fará para com o povo. E povo de Deus, lembra que a montanha aqui, ela não é só um lugar geográfico do ponto de vista das Sagradas Escrituras. Também ela é uma realidade teológica, ou seja, catequética. Há um desejo daqueles que escrevem as Sagradas Escrituras para catequizar e ensinar, demonstrar a experiência de Deus. E que Deus nos comunica quando nós subimos a montanha para ir ao encontro de sua voz, da sua manifestação. No Antigo Testamento, raramente Deus se manifesta na planície, na realidade dos homens. Se o homem quer se encontrar com Deus, ele deve subir a montanha para experimentar a realidade teofânica, ou seja, a manifestação do sagrado por meio daquilo que é a realidade em que Deus se apresenta diante dos homens. E Moisés então sobe para conversar com Deus, para estar diante de Deus. E povo de Deus, eu sempre, quando nos aparece, nos manifesta essa realidade da palavra montanha, eu sempre digo para vocês, a gente precisa ter a nossa montanha especial, a nossa serra, o nosso morro, onde a gente vai ao encontro de Deus e lá ele constantemente conversa conosco. Eu falo para vocês que a igreja por excelência é essa montanha, onde a gente nos apresenta diante de Deus, e tudo isso aqui nos favorece a comunicação com Deus. Tudo isso nos fala de Deus para a nossa vida. Tudo isso nos menciona Deus para a nossa caminhada. Pelo menos, assim a igreja pressupõe que o espaço em que nós nos estabelecemos, nós nos reunimos, a gente encontra a realidade de Deus. E aí é importante para nós, por exemplo, por isso que quando eu falo para vocês, o quanto que é importante o nosso silêncio na igreja quando a gente chega, o quanto que é importante a gente poder, eu já até reclamei muitas vezes, até com os músicos nossos, para que não ensaie, por exemplo, quando não fique ensaiando, por exemplo, quando estiver faltando 10 minutos, 5 minutos, para não atrapalhar as pessoas que chegam, para que elas possam rezar, elas possam se comunicar com Deus e de algum modo especial elas possam se apresentar diante de Deus a sua realidade, a sua existência, as suas dificuldades, o seu caminho, o seu processo, porque Moisés vai até a montanha para apresentar o povo que Deus está carregando junto com ele, para interceder pela realidade daquele povo. E aí, claro, essa comunicação que nós tenhamos, o problema é que quando a gente chega na nossa montanha, será da gente se encontrar com Deus, a gente fica preocupado em encontrar com o vizinho do nosso lado, que às vezes é pessoas que a gente se encontra todos os dias, e a gente esquece de falar tudo isso para falar na igreja. E a gente precisa desse momento comunicativo. É importante que a gente nos sauda, é importante que a gente nos comunique, é importante que a gente fale uns com os outros. A igreja, ela também é fonte dessa relação, ela é construção dessa comunicação. Mas é importante
que nós tenhamos nosso momento de silêncio, comunicação entre eu e Deus, onde eu comunico as minhas realidades para Deus, as realidades dos outros e a realidade da minha comunidade. É importante quando a gente chega, por exemplo, que a gente tem uma capela do Santíssimo, que a gente vai visitar o Santíssimo antes da missa, nos apresente também diante de Deus. E nós temos uma capela do Santíssimo e não é longe das nossas realidades. Logo na entrada da nossa igreja, nós temos a nossa capela do Santíssimo, que ela nos favorece completamente a esse silêncio e a essa oração aonde a gente deve nos apresentar. Por isso, povo de Deus, não só a igreja precisa ser a sua montanha, o seu lugar de encontro com Deus. A sua casa também precisa ser o seu lugar de encontro com Deus. O lugar do seu trabalho precisa também ser o seu lugar de encontro com Deus, porque deve nos favorecer tudo isso. A nossa casa também deve pertencer a Deus. E olha o tanto que é importante esse encontro, porque Deus vai falar para com Moisés. E aí Deus vai recordar a Moisés que ele tirou o povo da condição da escravidão e os deu para eles liberdade. E que agora, para que eles continuem sendo pertencentes a Deus, eles precisam de duas coisas. A primeira, ouvir aquilo que Deus diz para eles, aquilo que Deus orienta. E às vezes na nossa vida, quanta dificuldade nós temos de escutar Deus, quanta dificuldade nós temos de agir na realidade de Deus na nossa vida. E quando nós não agimos como Deus quer, é porque de fato nos faltou a sensibilidade para escutar aquilo que Deus nos diz nas Sagradas Escrituras, na nossa oração pessoal, na nossa experiência de Deus. A gente precisa escutar e permitir que a voz de Deus alcance a realidade do nosso coração, para que a gente possa viver o cumprimento daquilo que Deus nos fez. Isso é uma das coisas. Escutar Deus é fundamental para que nós possamos continuar pertencendo ao povo eleito, eleito pelo nosso batismo, eleito porque Deus nos convidou a estar próximo dele, por meio do próprio sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa é que nós precisamos cumprir, ser fiel, guardar a aliança que Deus fez para conosco. E esse era um pedido que Deus fazia sempre ao povo de Israel. Todas as vezes que Deus resgatava o povo de Israel de alguma situação no seu contexto histórico, Deus dizia para eles que eles precisavam e era fundamental que eles guardassem a aliança de Deus, ou seja, ser fiel aos mandamentos. Porque quando Deus fez uma aliança com o povo de Israel, ele fez uma cláusula, ele deu 10 pontos principais para que esse povo vivesse, que é os 10 mandamentos que nós temos nesse primeiro momento. Os 10 mandamentos é a base para os mais mandamentos que vão surgir para que o povo possa viver bem a realidade da aliança com Deus. E nós também continuamos a ser convidados a respeitar, a viver, a experimentar na nossa vida e guardar os mandamentos de Deus. Povo de Deus, os mandamentos não são só para um momento da nossa vida, não. Só para a nossa catequese, por exemplo. Às vezes a gente relembra dos mandamentos só no tempo da catequese, e depois que a gente recebe a Eucaristia, ou a gente some, ou a gente não sabe mais os mandamentos de Deus na nossa vida. Os mandamentos de Deus, eles são sinais de uma aliança de Deus para com o seu povo. É o sinal da aliança de Deus para cada um de nós. Então isso nos remete a essa realidade da aliança que Deus faz. E assim, povo de Deus, quando a gente escuta a voz de Deus, quando a gente guarda os mandamentos de Deus, em nós também fica presente que nós continuaremos a ser o povo de Deus. Então, quando nós não fazemos nada disso, a gente de fato não pertence a esse povo que Deus elegeu. E por isso, ele faz uma outra comparação muito bonita, quando ele lembra que tirou o povo da situação de escravidão. Ele diz que carregou esse povo como a águia carrega seus filhotes na asa. E aqui tem, imaginando, os biólogos sabem mais do que eu, no caso aqui, ela aqui, que é bióloga. Então os mais entendidos nesse aspecto. Mas existe uma história que a águia, quando vai, vamos dizer assim, algumas espécies, não é, da águia, que a águia sempre tem poucos filhotes, não tem muito, não é, tem vários, tem 2 ou 1 às vezes. Então,
que carrega os seus filhotes naquela acomodação do ninho, que não é um bom lugar ficar no ninho, porque também ficam presas fáceis para a realidade de outros predadores. Naquela realidade, ela carrega os seus filhotes aí e leva ao alto. E lá balança-se, chacoalha o filho para treinar o voo. O filho vai cair e vai ter que se bater para voar. E isso, quando isso não acontece, ela repete várias vezes esse mesmo gesto. Pega, volta de novo, faz a mesma coisa. Pega, volta de novo, faz a mesma coisa. Até que de fato eles consigam voar. E a própria leitura nos fala que Deus faz esse gesto conosco, nos leva para o alto. E quando nós nos acomodamos a essa realidade, Ele nos solta novamente, no sentido que nós aprendemos alguma coisa. E quando a gente está caindo em queda livre, Ele volta de novo e nos pega e leva novamente para o alto, até que nós aprendamos de fato a verdadeira aliança e o cumprimento do escutar a voz de Deus. Até que a gente aprende a verdadeira lição de poder voar junto com Deus, de poder estar junto com Deus. A gente cai em queda livre, Ele volta de novo, segura pelas nossas mãos, nos leva a um aprendizado, nos solta de novo, entendendo que nós aprendemos alguma coisa. A gente cai de novo por causa dos nossos pecados, e Ele volta de novo a nos segurar pela mão. E assim vai fazendo a vida inteira com o seu povo, com cada um de nós. Até quando de fato nós temos as condições necessárias, ou que nós aprendemos a voar para junto de Deus. Então veja bem, irmãos, isso é uma forma de pertencer à realidade de Deus, pertencer a essa aliança. E é um povo que Ele proclama: será eleito entre todos os povos. Eu escolhi esse povo para ser um povo santo, um povo separado e experimentar a realidade de fé, para ser um povo diante de Deus que ouve e escuta a sua voz, mas também que guarda os seus mandamentos na sua vida. Por isso, povo de Deus, quando nós somos capazes de fazer isso na nossa vida, acontece uma outra experiência bonita na nossa vida que o Evangelho nos revela. Primeiro é que Deus nos convida para estar junto com Ele. Nós somos todos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus nos chama a estar junto com Ele, Ele quer que a gente faça as mesmas coisas que Ele faz. A primeira coisa é que Jesus, diante da multidão, e aqui o Evangelho de Mateus ele é muito precioso, porque quando a gente lê o Evangelho de Mateus dos 5 até mais ou menos o capítulo 9, nós vemos o coração do Evangelho de Mateus, que é o Sermão da Montanha, onde Jesus nos esclarece o que é o reino dos céus. Daí para frente, do capítulo 9 para frente, se chama Evangelho da Missão, o discurso da missão. É o que nós estamos rezando. Então, começa exatamente com essa experiência de misericórdia. Lembra que o convite a Mateus, e agora Jesus que está diante da multidão, e Ele compadece pelo sofrimento dessa multidão. Compadece porque encontra uma multidão cansada, abatida, e por isso Ele se compadece, porque elas são como ovelhas sem pastor. Por isso, povo de Deus, quando Jesus nos convida a estar junto com Ele, e Ele diz assim: olha, que a missão não é só dele, também é uma missão nossa, e por isso Ele diz assim: olha, reze, peça ao dono da messe que envie mais trabalhadores. De fato, a messe é muito grande. A gente pensa que às vezes nós somos muitos no mundo, mas não, a gente é pouco em comparação à população mundial que nós temos. Por isso é uma messe muito grande. E só a Santa Missa, ela não vai provocar a evangelização total que se precisa fazer na humanidade. Às vezes, nós precisamos agir como sinal dos trabalhadores de Deus, das pessoas que plantam o reino de Deus na vida das pessoas. Por isso a gente tem que pedir ao Senhor que nos envie mais trabalhadores, nos envie sacerdotes mais santos, que vão ao encontro do povo para evangelizar. Nos envie catequistas, cerimoniários, coroinhas, pessoas que trabalham na pastoral do batismo, pessoas que trabalham, que evangelizam por meio da música, por meio da organização da igreja, da coordenação
do povo de Deus precisa ir ao encontro dessa messe, anunciar o Evangelho. Por isso que ele elege os discípulos, chama pelo nome. E veja, povo de Deus, dentre eles não tem ninguém que é doutor da lei, que é sacerdote da época, ou que é algo do tipo assim, não. São só as catraias, como diz lá no Piauí. Só os piores dos piores. Ou seja, é o cara que é considerado pecador público, os outros, a maioria é pescadores, vive em vilas pobres. O outro faz parte de um partido político radical. O outro é aquele que vai se tornar traidor, Iscariote, o que vai se tornar traidor, que não vai nem estar de acordo com Jesus. Então veja que as pessoas que Jesus tomou para si não tem nenhuma realidade de especial, de modo específico. Que às vezes Jesus nos chama e a gente diz assim, mas tem gente mais preparada do que eu. E daí, se tem gente mais preparada do que você? O convite foi para você, não foi para ela mais preparada. O convite foi para você. O convite de estar próximo é para você. Provavelmente, quando eu me senti vocacionado, quando eu fui chamado a essa vida sacerdotal, quando eu senti inquietude para entrar na vida sacerdotal, existia jovens muito mais inteligentes, muito mais mesmo, do que eu. Ao ponto do padre olhar para mim e dizer assim, você quer ir para o seminário? E assim, mas aquele outro lá não quer ir não? De oferecer o outro que nem queria. Então, e Deus vai nos preparando por meio da experiência de oração, vai nos preparando por meio das nossas inquietudes, das nossas crises, vai nos preparando, vai nos dando sabedoria, discernimento, vai nos preparando para evangelizar. Então é você, no seu nome, com a sua capacidade, e fica tranquilo, se você se achar incapaz, deixe que Deus vai lhe capacitando para as realidades, para a anunciação, para o Evangelho, porque nada que nós fazemos é por nós mesmos. Deus nos chama para dar a nós os mesmos poderes que Jesus Cristo tem, e as mesmas recomendações: ir pelo mundo inteiro, curar os enfermos, qualquer doença, expulsar os nossos demônios. Povo de Deus, ter um olhar de sensibilidade, olhar com misericórdia para a vida do outro, olhar para as dores, ser capaz de olhar a alma. Às vezes a gente vive na mesma casa, nos mesmos lugares, frequenta a mesma comunidade, e a gente às vezes tapa, vendo os olhos para a dor do outro, olha com insensibilidade, e a gente precisa ser capaz de ver as dores dos nossos irmãos, ser presença e sinal de Deus, um sinal que cura, que expulsa os demônios do outro, ser um sinal que ajude o outro a levantar, a erguer-se. Mas a gente às vezes quer ser um sinal que afunda cada vez mais ao irmão naquele poço sem fim, num abismo sem fim. Acolher, receber, temos que ser uma igreja acolhedora, não uma igreja que exclui. Temos que ser uma igreja que acolhe os nossos irmãos, independente das suas questões, acolher, permitir que ela tenha papel, função, e que ela possa evangelizar a partir dos seus dons. Mas a gente, antes de acolher, a gente faz uma investigação sobre o pecado da pessoa. Desde que no tempo dela, ela vai ter consciência sobre as realidades, e isso Deus vai fazendo no seu projeto, vai trabalhando. Dê espaço à dinâmica. E você, por exemplo, isso é uma coisa. E agora a outra realidade é que às vezes a gente fica acomodado. Povo de Deus, a igreja não precisa de muitos donos. O dono é Jesus. A igreja não precisa de mais donos. Mas a igreja precisa de servos, de trabalhadores, que ajude a evangelizar a messe, que ajude a trabalhar na colheita. A igreja precisa disso. E nós somos chamados. E Jesus dá uma recomendação aos apóstolos: vai anunciar o Evangelho, dizer que deve se converter, porque o reino de Deus se aproxima. Mas ele diz assim, que parece espantar, não é uma proibição. Jesus disse: não vai aos pagãos nem aos samaritanos. Primeiro, ele usa a palavra, antes
vai à casa das ovelhas perdidas de Israel. Ele não está dizendo que não devam ir lá nos pagãos, que não devam ir nos samaritanos, mas que antes a gente deve ir ao encontro dos nossos irmãos que estão como ovelhas perdidas. E nós temos um monte de irmãos que participou a vida inteira da nossa igreja e que às vezes se afastou. Foi porque mal interpretou a situação do padre, foi porque chegou um padre novo, foi porque alguém da comunidade não acolheu bem, foi porque não se sentiu identificado. E às vezes a gente tem que ir ao encontro dessas pessoas, resgatá-las novamente. Não é adular, tá bom? Porque Jesus também não adulava ninguém para seguir ele. Quem não quisesse seguir Jesus Cristo era livre. Seguir Jesus Cristo não, era livre. Não é adular. Porque às vezes as pessoas dizem: padre, pelo amor de Deus, vamos lá no fulano de tal, que não sei o que ele não vai mais para a igreja, porque o senhor falou não sei o que na homilia, e ele entendeu assim, assado. Não. Se ele ficou incomodado com a homilia, é porque a homilia alcançou o coração dele. E que bom que ele passou por esse momento de reflexão. E se ele tiver que vir pelos sinais visíveis de Deus, que ele vai entender os sinais visíveis de Deus. Agora chamar o padre para ir adular lá o fulano e tal, para ele vir. Aí a pessoa chega com um rei na igreja, que não sei o que. Não é assim que deve acontecer. A gente deve evangelizar. Independente se a palavra vai nos inquietar ou não, a gente deve evangelizar, porque nós somos chamados. E Jesus não tinha preocupação, povo de Deus, de agradar seu ninguém. Jesus não tinha essa preocupação de agradar seu ninguém. As palavras de Jesus eram duras, não era fácil para ser ouvido, não. O evangelho que Jesus anunciava era um evangelho duro, difícil de ser compreendido, e às vezes incompreensível na realidade das pessoas. Ao ponto de os próprios apóstolos dizer: mas Senhor, isso é duro, quem é capaz de ouvir isso? E as pessoas viraram as costas e ir embora. E Jesus vira para os apóstolos e disse assim: vocês também vão embora? E os apóstolos, entendidos da sua realidade, da sua experiência, aqui iremos, Senhor, só que eu tenho palavra de vida eterna. Entenderam a dinâmica, mesmo pela dureza da palavra. E o Evangelho, nós somos chamados a isso, a curar as pessoas, a expulsar os demônios delas. E tantos demônios que nos atrapalham a nossa experiência de vida. Demônios da preguiça, demônios da fofoca, da mentira, da desonestidade, da injustiça. E tantos outros que podemos nomear na nossa vida. E o demônio é uma realidade presente na nossa vida. Não é uma realidade distante, não. E que nós precisamos purificarmos a nossa vida dessa realidade, nos afastar da realidade do demônio e nos aproximar cada vez mais de Deus na nossa vida, assumir o Deus que se faz presente na nossa caminhada, porque nós somos chamados a fazer as mesmas coisas que Jesus fez, anunciar as mesmas coisas que Jesus anunciou. Você não vai apresentar um novo evangelho. Você não vai apresentar novas coisas do evangelho. Parece que está botando café ali, não. É o chá. A gente apresentar essas realidades que não são visíveis para a realidade de Deus. Nos lembra escutar a voz de nosso Senhor. Porque Jesus, quando chama cada um de nós, ele nos dá esse mesmo poder, a vontade de anunciar, mas também de fazer, curar as pessoas. Isso é uma presença que cura. E às vezes a gente vai ao enfermo, o enfermo ele mesmo já não tem mais fé sobre a sua cura, ele não tem mais esperança de uma vida. E às vezes o seu ânimo, a sua coragem, a sua palavra, a sua presença é um grande sinal de Deus na vida dessa pessoa. E por alguns dias ela volta a ter novamente ânimo de viver. Volta a experimentar de novo a sua fé, aquilo que acredita. E nós precisamos disso, de ser sinal na vida das pessoas. Purificar as pessoas de suas lepras, de suas doenças. Mas também, nunca e jamais esquecer que precisamos anunciar o reino dos céus a todos nós, inclusive aqueles que estão mais distantes. Por isso,
A gente cantava no início aquela música do Padre Zezinho, que é muito bonita e muito significativa. A gente amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensava, falar como Jesus falava, rezar como Jesus rezava e anunciar como Jesus anunciava, curar como Jesus curava, expulsar os demônios como Jesus expulsava, ser presença de Deus na vida das pessoas como Jesus era presente na vida de cada um de nós, e fazer sacrifícios na nossa vida assim como Jesus fez sacrifício na sua vida por cada um de nós. Que a gente seja capaz, como povo de Deus, fazer essas realidades acontecer na nossa vida. Que sejamos como Deus é, e como Deus foi, e como Deus continua a ser na nossa caminhada. Nós agora vamos dar continuidade ao batismo, tá bom? Então, a gente vai, nesse momento, os demais, as demais da Assembleia podem ficar sentados, e a gente vai assistir esse momento do batismo, acompanhar com nossas orações. O Cristo Salvador te dê a sua força, que ele penetre em sua vida como este óleo em seu peito. Olhai agora, ó Pai, a vossa igreja, e fazei brotar para ela a água do batismo. Que o Espírito Santo dê por esta água a graça de Cristo, a fim de que homem e mulher, criados à vossa imagem, sejam lavados da antiga culpa pelo batismo, e renasçam pela água e pelo Espírito Santo para uma vida nova. Nós vos pedimos, ó Pai, que por vosso Filho desça sobre vós, sobre esta água, a força do Espírito Santo. Nós,
e todos os que pelo batismo forem sepultados na morte com Cristo, ressuscite com Ele para a vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos ficar todos de pé e vamos professar juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nós agora vamos participar do batismo de Ana Clara, e aí a gente convida os padrinhos e pais a vir aqui conosco para podermos realizar o batismo. Ana Clara, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora nós fazemos também a unção pós-batismal, que é a unção dos santos olhos, na testa da criança. Querida criança, pelo batismo, Deus Pai te libertou do pecado e renasceste pela água e pelo Espírito Santo. Agora faz parte do povo de Deus. Que Ele te consagre com um óleo santo, para que, inserida em Cristo, o sacerdote, o profeta e rei, continue no seu povo até a vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, como povo sacerdotal, elevemos nossas preces ao Senhor da messe e confiantes suplicamos: enviai, Senhor, operários para a vossa sentença. Aos que são obrigados a sair de suas terras, fugindo da fome e das guerras, enviai, Senhor, operários para a vossa messe. aos que vivem nas calçadas e ruas de nossa cidade, enviai, Senhor, operários para a vossa messe. aos que estão sofrendo, doentes e desamparados, enviai, Senhor, operários para a vossa messe. aos menores e idosos abandonados, enviai, Senhor, operários para a vossa messe. aos que não encontraram sentido para a própria vida,
Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. As comunidades que carecem de lideranças comprometidas. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Aos jovens que estão buscando responder ao vosso chamado, mas estão em dúvida. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Tudo isso vos pedimos, a vós que viveis e reinais pelos séculos. Amém. O canto da nossa apresentação das oferendas é o número 6 da folha branca, número 6. irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais a vida dos seres humanos, os renovais pelo sacramento,
fazer que jamais falte esse sustento ao nosso corpo e à nossa alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É justo e nos faz todos ser mais santos. Louvar a vós, ó Pai, do mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos, para cantar. Santo, 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 Senhor do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para os céus e deu graças. Partiu o pão e entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebemos, Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade, e ao Arquebispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho.
caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos de todos os santos, que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida da vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos. Aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Povo de Deus, saudai-vos em Cristo Jesus. A paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de creres em minha palavra, mas diz as palavras que me salvam. O canto de comunhão número 9 do nosso folheto branco. Pelas vidas, a fronteira sair.
Oremos. Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia prefigura a união dos fiéis em vosso amor. Fazer que realize também a comunhão na vossa igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós agora iremos acender a vela da criança. Os padrinhos podem vir como padrinho, os padrinhos podem vir aqui. Acender a vela. Já pode até ficar aqui no altar também. Pode vir voltar. Nós descemos divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. Eis a luz de Cristo, demos graças a Deus. Querida criança, foste iluminada por Cristo para se tornar luz do mundo. Com a ajuda de teus pais e padrinhos, caminha como filha da luz. Amém. Amém. Podemos sentar, teremos avisos comunitários, tá bom? Bom, primeiramente uma palavra de agradecimento a todos e a todas que todos os meses nos colaboram aqui no nosso Domingo da Caridade. Hoje é o nosso Domingo da Caridade. Aqui na frente está cheio de doações que vocês fizeram para ajudar a Pastoral dos Vicentinos. Nós agradecemos, incentivamos esse trabalho da nossa comunidade para ajudar quem mais precisa. Quero destacar que eu vi as crianças trazendo alguma coisinha aqui, colocando aqui na frente. Muito bom a participação da catequese também nesse Domingo da Caridade. Um aviso bem importante que a gente tem aqui para trazer e compartilhar com vocês são as programações da festa do nosso padroeiro, que já é durante essa semana e o próximo final de semana. Então nós celebraremos o nosso padroeiro São João Batista da seguinte forma: quarta, quinta e sexta, que é 21, 22 e 23, a missa será 7h30 da noite. Serão os dias do Tríduo de São João. Então, 21, 22 e 23. Quarta, quinta e sexta, 7h30 da noite, a celebração do Tríduo de São João Batista. Sendo que na sexta-feira, dia 23, nós vamos ter a participação e a presença do nosso bispo, Dom Ângelo, que estará aqui presente conosco, participando do terceiro dia do Tríduo. Então toda a comunidade já é convidada a participar desses 3 dias. No sábado é o dia do nosso padroeiro, é o dia de São João Batista, e aí nós teremos a procissão saindo aqui da capela às 7 da noite, não às 7h30, será às 7 da noite no sábado. Então enquanto no Tríduo a gente começa às 7h30, no sábado, que é o dia do padroeiro, a gente começa às 7 com a procissão saindo, e em seguida da procissão a Santa Missa da Solenidade de São João Batista. Recordando também que na sexta, no sábado e no domingo nós teremos quermesse aqui. Então na sexta e no sábado a nossa quermesse será após a missa, e no sábado e no domingo, que é o terceiro dia da quermesse, será na metade da tarde, umas 5 horas da tarde mais ou menos a gente inicia e vai até a noite. Será o dia que serão as quadrilhas da catequese, dos jovens, dos adultos, de todo mundo. Então é essa a nossa programação para a festa de São João Batista.
Mais uma vez, todos se sintam convidados. Quem puder nos ajudar trazendo prendas para a barraca da pescaria para as crianças brincarem, nós agradecemos. Mas não só isso, também tem as outras coisas da quermesse que a gente sempre precisa, óleo, enfim, tudo isso que a gente sabe que a gente precisa para a nossa quermesse. A gente agradece quem puder colaborar para que a nossa festa seja muito bonita. Então, só mais uma vez, reforçar, agradecer a vocês que têm contribuído. No domingo passado, a gente acabou esquecendo muitas informações, acabamos de esquecer de avisar do Domingo Solidário, Domingo de Misericórdia, de caridade. Então, se você que acabou não trazendo o alimento esse domingo, porque acabou não se lembrando desse que deveríamos trazer, então no próximo domingo a gente vai nos propor a repor isso que a gente não trouxe desse domingo, tá bom? Se você puder, aí eu lembro mais uma vez, se você tem condições de estar nos ajudando com 1 quilo de alimento ou com mais alimentos e poder contribuir aqui para que a gente possa estar ajudando mais irmãos a saciar as suas fomes. A igreja é oração, mas ela também é uma ação muito prática, muito real, muito solidária na vida das pessoas. E é para a nossa comunidade, é para pessoas dentro de nossa comunidade. Então, se vocês tiver condições de poder nos ajudar, de poder trazer no próximo domingo, poder estar trazendo aí para a gente fica muito agradecido. Eu também, até eu mesmo acabei me esquecendo, e quando eu cheguei aqui fui lembrar, e aí acabei não trazendo também, mas no próximo domingo eu vou trazer o alimento também para essa contribuição, porque é um propósito de todos nós, inclusive, principalmente e essencialmente do Padre. Então a gente precisa socorrer os nossos irmãos, compartilhar essa realidade, tá bom? Posso contar com a ajuda de vocês, sim ou não? Sim! Tem fé. E deixa uma coisa, vocês estão convidados a vir todos os dias dos tridos de São João Batista, mas eu quero que, além desse dia, o dia 23, nós vamos ter a presença do bispo. O bispo é uma pessoa muito importante para a igreja. O bispo, os padres também são, mas é menos do que o bispo. Então, mas o bispo é uma pessoa muito importante na igreja. Ele tem a sucessão apostólica e etc e tal, no coronel. Mas eu gostaria muito que, além da gente vir os dias que a gente vem no Dia dos Padres, a gente pudesse estar aqui no dia 23, de modo especial também, com a presença do Dom Ângelo. Dom Ângelo, ele se organizou para estar aqui, porque ele gostou muito também da experiência que ele fez no ano passado. A igreja estava cheia, muitas pessoas celebrando, também tinha os padres aqui presentes nesse dia, e que a gente possa repetir novamente esse sinal da presença da igreja como comunidade nesse dia especial. No dia 21, 22 e 23 com a presença do bispo, e o dia da festa, eu não vou nem lançar convite, a gente que tem a obrigação de participar dessa grande festa, a gente tem a obrigação de participar da nossa procissão, andar com o nosso santo, a gente tem a obrigação devocional, porque nos identificamos com essa comunidade. Então fica o nosso convite para que você venha participar. E aí durante esse período a gente vai lembrando nas redes sociais, e aí você vai convidando um vizinho, vai convidando um amigo, vai convidando um colega para vir participar junto com você dessas santas missas que vão acontecer, tá bom? E aí eu conto com a presença de todos vocês. Nós vamos fazer a bênção e em seguida nós vamos abençoá-los com a água benta. Vamos rezar uma Ave Maria, sinal da graça de Deus na nossa vida, sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós seu olhar e vos dê a sua paz. Amém.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.